Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre a hipótese de Riemann e a função zeta. Por que se chama hipótese, não se chama conjectura? É que a conjectura de Riemann está sendo tão usada para demonstrar teoremas assim, como se já fosse verdade, que ela passou a se chamar hipótese. Mas na verdade ainda é uma conjectura, tá? Para começar, a gente vai ter que dizer o que é a função zeta. A função zeta, ela é definida nos termos do Euler, né? Ela é definida só para x maior do que 1 e real, tá? E a função zeta é definida como zeta de x é igual a 1 mais 1 sobre 2 elevado a x, mais 1 sobre 3 elevado a x, mais 1 sobre 4 elevado a x, e etc. E essa função já por si só tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, zeta de 2 é π ao quadrado sobre 6. Zeta de 4 é π à quarta sobre 90. E zeta de 3 não se sabe até hoje se é um múltiplo racional de π ao cubo. E faz pouco tempo que Aperry demonstrou que é irracional. No meu vídeo Soma de potência dos inversos dos primos, há uma fórmula para a gente facilitar o cálculo de zeta de x programando a calculadora. Mas por que será que a função zeta tem tanto destaque assim, né? O Euler provou o seguinte, que zeta de x é igual a 2 elevado a x sobre 2 elevado a x menos 1 vezes 3 elevado a x sobre 3 elevado a x menos 1 vezes 5 elevado a x sobre 5 elevado a x menos 1, e assim com todos os primos, e só os primos, tá? Para os matemáticos, isso é uma coisa fantástica, né? Nós temos uma operação com todos os números primos e a gente sabe calcular o produto. A gente pode provar várias coisas com esse fato. Uma delas está no meu vídeo. Se π ao quadrado é irracional, então há infinitos primos. O matemático, olhando para essa fórmula aí, né, do produto para conseguir a função zeta, ele logo pensa o seguinte: se eu descobrir um R de modo que zeta de R é igual a zero, então algum fator de zeta vai ser igual a zero. Quer dizer, ou 2 elevado a x sobre 2 elevado a x menos 1 é igual a zero, ou 3 elevado a x sobre 3 elevado a x menos 1 é igual a zero, ou algum fator que sempre vai ter um número primo. Então, se a gente pegar, por exemplo, a equação y elevado a r sobre y elevado a r menos 1 é igual a zero e resolver achar o valor de y, a gente terá achado um número primo. E assim a gente poderia encontrar todos os primos se a gente soubesse todos os zeros dessa função. Só que não é assim. As funções desse tipo não se anulam para o x maior do que zero, né? Então, não dá para usar a função zeta desse modo. Mas e se a gente estendesse a função zeta para outros valores, como por exemplo para x menor do que 1 ou para os complexos? O que a gente poderia fazer? O que é estender uma função? Estender uma função é a gente definir essa função
para um valor para o qual ela não está definida. Vamos pegar um exemplo. Por exemplo, eu quero definir a função 5 elevado a n com n natural não nulo. A gente faz assim. 5 elevado a n é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, n vezes. Aí a gente conclui que 5 elevado a n mais n é igual a 5 elevado a n vezes 5 elevado a n. E vamos supor que agora eu queira definir 5 elevado a meio. Como que a gente pode fazer? Vamos dizer que 5 elevado a meio é x. Então, x vezes x é igual a 5 elevado a meio vezes 5 elevado a meio, que é igual a 5 elevado a meio mais meio, que é igual a 5 elevado a 1, que é igual a 5. Quer dizer, x vezes x igual a x ao quadrado é igual a 5. Então, o x é a raiz de 5. E aí a gente conclui que 5 elevado a meio é igual a raiz de 5. Então, o que a gente fez? A gente definiu, né, estendeu a função para n igual a meio e ainda está mantendo as propriedades, que é o mais interessante. E para a função zeta, como é que fica estender a função zeta, né? Pelo que consta, o Riemann tinha lido os trabalhos do Cauchy sobre como estender as funções complexas. E o Riemann concluiu o seguinte, que zeta de A mais BI, quando A é maior do que 1, ele poderia continuar usando a fórmula do Euler, que ia normalmente convergir, continuar convergindo, né? Para o A menor do que 0, ele chegou à conclusão que zeta de z seria 2 elevado a z, π elevado a z menos 1, seno de πz sobre 2, gama de 1 menos z, zeta de 1 menos z. Realmente uma baita de uma encrenca, né? Mas, para nossa sorte, a gente não vai ter que cuidar dessa parte aí da função zeta. Só para ilustrar, para A menor do que 0, zeta tem diversos zeros. Menos 2, menos 4, menos 6. E esses são chamados os zeros triviais. Mas esses zeros não entram na hipótese de Riemann. Na hipótese de Riemann, o que interessa para a gente é o seguinte: quanto vale zeta de A mais BI se o A está entre o 0 e o 1? Para isso, a gente vai definir uma função chamada eta, que é do Dirichlet. Eta de S é 1 menos 1 sobre 2 elevado a S mais 1 sobre 3 elevado a S menos 1 sobre 4 elevado a S. Enfim, é igual a função zeta, só que os sinais vão se alternando, né? E essa função tem uma coisa interessante, que ela converge para o A maior do que 0. Tá? Que é uma beleza, é isso que a gente precisa. Aí, logo abaixo, a gente tem como chegar à conclusão que zeta de S é igual a 1 menos 2 elevado a 1 menos S, tudo elevado a menos 1 vezes eta de S. Então, veja que agora a gente pode calcular o valor de zeta para A entre 1 e 0, porque eta de S converge para A maior do que 0. Infelizmente, aparece um outro problema aqui para a gente. É que essa série alternada ela converge muito devagarzinho.
Às vezes você põe 500 termos no programa e aí ela só consegue chegar à casa dos milésimos, né? Então, eu programei a seguinte função, que na verdade é a mesma, mas é com uma outra fórmula. Eta de S é isso aí, somatória de n igual a zero até infinito de 1 sobre 2 elevado a n mais 1, vezes somatória de k igual a zero até n de menos 1 elevado a k, combinatória de n k a k, 1 sobre k mais 1 elevado a s. Para essa fórmula eu usei infinito igual a 30, né? Mesmo assim demora, tá, gente? Porque são muito mais cálculos para fazer. Mas pelo menos ela demorando o mesmo tempo chega à casa dos milionésimos, né? O que é realmente uma vantagem. Outra coisa que eu precisaria dizer é que a minha calculadora faz cálculos com números complexos, né? Então não fica tão difícil assim programar. Agora nós vamos ter o gostinho de calcular um zero da função zeta. E o primeiro zero de zeta a gente nunca esquece, tá? A gente vai ter que usar zeta' e nós não vamos calcular zeta', nós vamos fazer uma aproximação de zeta' com essa fórmula que está aí, né? Zeta' é zeta de x mais 0,001 mais 0,001i menos zeta de x sobre 1 milésimo mais 1 milésimo i, né? E assim a gente aproxima a zeta'. Nós vamos usar o método do Newton-Raphson, né, que usa a derivada. E vamos pegar como x0 o valor 0,51 mais 14,2i. Eu escolhi esse número porque eu já vi numa tabela que bem próximo desse número existe um zero da função zeta, tá? Então vamos aos cálculos. A gente vê que usando a fórmula do Newton-Raphson, né, a gente partiu de um certo x0 que está bem próximo de um zero de zeta, né? E a gente consegue o x1 e obtém esse valor aí que vocês podem ver. E a partir do x1, fazendo praticamente os mesmos cálculos, a gente obtém o x2. E vejam como realmente se aproxima do valor real que eu vi numa tabela, que é meio mais 14,1347251,417 e fica aproximada até a casa dos milionésimos, né? Então a gente praticamente calculou o nosso primeiro zero da função zeta. Agora vamos falar propriamente sobre a hipótese de Riemann, que ainda não foi provada. E ela diz o seguinte: todos os zeros complexos da função zeta têm a parte real igual a meio. Isso é o que precisa ser provado, que todos os zeros complexos têm a parte real igual a meio. Os zeros da função zeta, geralmente eles são representados pela letra ρ, né? Então a hipótese de Riemann diz o seguinte, que ρ é igual a meio mais KI. Todos os zeros da função zeta são do tipo, os zeros não triviais, né? Todos os zeros da função zeta são do tipo ρ igual a meio mais KI. Bom, se a gente conseguir provar a hipótese de Riemann,
E daí, né? No meu vídeo contando números primos, a gente viu que o π de x é aproximadamente R de x, né? Tem um errinho, mas é aproximadamente R de x. E a gente viu que R de x é Li de x menos Li de raiz de x sobre 2, menos Li de raiz cúbica de x sobre 3, etc. Na verdade, esse cálculo de π de x usando R de x dá certo. Mas o que a gente sabe é muito pouca coisa sobre Li de x. O que a gente sabe é que Li de x sobre π de x tende a 1. Mas se for provada a hipótese de Riemann, aí é que a gente vai saber que Li de x menos π de x realmente é menor do que 1 sobre 8π vezes raiz de x vezes ln de x, isso se x for maior que 2657, né? Lá no meu vídeo integral da inversa, eu fiz os cálculos aí para diversos valores de x, mostrando que realmente isso ocorre. Mas vejam, ainda não está provado que isso ocorre para todos os x, por exemplo, para 10 elevado a 1 bilhão, né? Até onde a gente já fez os cálculos, a gente vê que funciona esse R de x. Pelo que eu li, né, existe um jeito de fazer um cálculo exato de π de x, mas esse cálculo depende dos zeros da função zeta. Ele usa a seguinte expressão: π de x é igual a R de x menos somatório de todos os R's de x elevado a ρ. Esse somatório é feito sobre todos os zeros da função zeta. E é por isso que é importante conhecer, né, os zeros da função zeta, porque só assim a gente pode conseguir o valor exato de π de x, tá? Uma coisa que aparece muito em vídeos assim é sobre quais seriam os efeitos da resolução do problema da hipótese de Riemann sobre a criptografia, né? Pelo que dizem, para a gente decifrar uma criptografia, a gente teria que encontrar um fator de um número enorme e esse fator é também enorme, e isso ainda não existem técnicas fáceis para encontrar esse fator, né? Olha, eu realmente não entendo muito de criptografia e eu vou colocar aqui 3 opiniões sobre a quebra de criptografia, caso seja provada a hipótese de Riemann. Isso tudo que eu li em blogs e na internet, em livro também, né? A primeira opinião diz o seguinte: toda criptografia seria quebrada, né? Se provasse a hipótese de Riemann, praticamente a criptografia da internet seria quebrada. A segunda diz o seguinte: tudo ficará como está atualmente. Então, segundo a opinião dessas pessoas, não vai mudar em nada. A terceira opinião é que eu acho assim bem interessante, que é o seguinte: é bem provável que para demonstrar a hipótese de Riemann, a gente vai ter que descobrir métodos para fatorar números inteiros, né? E se isso acontecer, né, se a gente tiver descoberto métodos para fatorar números, as criptografias poderão ser quebradas, tá?
Então, pelo jeito, não é assim tão certo de que, sendo provada a hipótese de Riemann, toda a criptografia da internet vai ser quebrada. Tá bom, então, gente? Muito obrigado e até outro dia, se Deus quiser.